Hipertrofia muscular. Esse é um dos temas que as pessoas mais pedem para eu comentar sempre que eu estou ministrando uma aula, estou ministrando um curso. Por mais que o tema não seja hipertrofia, o assunto hipertrofia ele vem. Por quê? Porque o músculo ele é muito importante. Então, nesta semana aqui no nosso Café com Fisiologia, nós vamos falar somente sobre hipertrofia muscular. Fica comigo até o final deste vídeo porque você vai gostar bastante. Não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, comenta, compartilha, mostra que você está estudando e ajuda o canal a crescer ainda mais, beleza? Vamos embora! Eu estou gravando esse vídeo no final do ano, nós estamos há 3 semanas aqui do final do ano, 2 semanas aqui para o ano acabar. E essa é uma época em que ocorrem muitas comemorações, muitas confraternizações, e as pessoas tendem a comer muito nesse período do ano. Infelizmente, as pessoas não aproveitam essa janela de oportunidade para ganhar massa muscular. Como assim, Agnello? Você está viajando? Não, não estou viajando não. Presta atenção, para você ganhar massa muscular, você precisa ter um superávit calórico. Ou seja, você precisa comer mais do que você está gastando. E nessa época do ano, as pessoas fazem muito isso. Até ali o final da primeira semana de janeiro, as pessoas fazem muito isso. Então agora não é a época do treinador diminuir a intensidade do treino, e sim de aumentar a intensidade e o volume do treino. Por quê? Porque você vai ter uma janela de oportunidade ali metabólica para potencializar o uso dessas calorias que estão sendo ingeridas em excesso. Ora, o conceito de hipertrofia qual é? É o aumento volumétrico do músculo. A gente não aumenta o número de fibras? Não, a literatura não mostra isso em seres humanos. A gente consegue aumentar o número de células de gordura. A gordura é fogo, bicho. A gordura, você sofre hiperplasia, que é o aumento no número de células, a gordura se divide, mas a célula muscular não tem essa capacidade. A gordura se divide e aumenta de tamanho. A célula muscular ela só aumenta de tamanho. Tudo bem? Então, o que é hipertrofia? Hipertrofia é o aumento volumétrico da fibra muscular, o aumento volumétrico do músculo, o aumento do volume muscular. E como é que você faz isso? Você faz isso sintetizando mais proteína do que catabolizando mais proteína. Então, Agnello, quer dizer então que eu tenho que aumentar a minha ingesta de proteína para hipertrofiar mais? Não é tanto assim não, sabia? Se você ingerir em torno de 1,4 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, você consegue ter um bom ganho de massa magra, tudo bem? Agora, você precisa ajustar isso com os seus carboidratos e a sua ingesta de gordura, porque quando você come muita proteína e pouco carboidrato e pouca gordura, há uma tendência ao seu músculo degradar mais as proteínas e oxidar alguns aminoácidos para a produção de glicose. Logo, não é interessante para uma pessoa que está buscando hipertrofia muscular ingerir pouco carboidrato e muita proteína. O contrário, ele é mais válido, ingere um pouco mais de carboidrato e ali em torno de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Vai dar bom. Chega nessa época de final de ano, como a gente estava falando, as pessoas comem mais. Comem mais principalmente o quê? Comem muito mais carboidrato. Então você acaba aproveitando, se você aumentar o volume e intensidade do treino do seu cliente, você acaba aproveitando essa oportunidade para fazê-lo crescer. Vale a pena a gente destacar que um aporte maior de carboidratos faz com que durante o repouso o músculo degrade mais esses carboidratos e preserve a proteína, tendo em vista que, como eu falei para você, tem que sintetizar mais proteína e catabolizar menos. Se o músculo está catabolizando mais carboidrato e menos proteína, significa que você vai conseguir preservar mais essa massa magra. Tudo bem? Algumas outras coisas relacionadas à fisiologia aqui do treino de musculação. Calma que eu vou falar de volume, de intensidade, de intervalo, vou falar de tudo isso ao longo da semana. Mas hoje eu estou fazendo um apanhado aqui sobre a fisiologia. É necessário para você estimular essa síntese de proteína, obviamente, sintetizar hormônios, secretar hormônios, tá? Hormônios tanto chamados de esteroides, e aí eu não estou falando para você tomar bomba, uma vez que naturalmente você consegue produzir hormônios, estimular a produção de hormônios com um sono adequado, dieta adequada, o treinamento, você consegue fazer isso, e outros hormônios que são chamados hormônios peptídicos. Então eu vou destacar aqui 2 hormônios que têm uma função muito importante dentro desse processo de ganho de massa magra, ganho de massa muscular ou processo de hipertrofia, que é o tema desta semana.
a testosterona e o IGF-1. Ambos podem ter sua produção aumentada a partir do estímulo com o treinamento. Tanto testosterona como IGF-1 você consegue aumentar a partir do momento em que você dá o estímulo adequado. E a testosterona ela tem um papel muito interessante. Durante o processo de síntese de proteína, nós temos duas reações que são fundamentais. Uma reação a gente chama de transcrição e a outra reação nós chamamos de tradução. O que é isso, Agnello? Imagina o seguinte, para você produzir proteína, você precisa de uma informação. Todas as proteínas têm a sua informação depositadas no nosso DNA, em genes nesse nosso DNA. Então, nós produzimos todas as nossas proteínas a partir de informações que estão nesse gene. Só que essas informações precisam, de alguma forma, ser copiadas. E essa cópia a gente chama de transcrição. E para a hipertrofia muscular, o hormônio esteroide responsável por estimular essa transcrição é a testosterona. Então, a testosterona estimula o que a gente conhece como transcrição. Então, uma cópia do DNA é feita a partir da informação que está naquele gene presente no DNA e essa cópia nós chamamos de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, então, traz consigo a informação para a produção da proteína. É uma cópia. É como se você pegasse um livro e você tirasse uma xerox, um print daquele livro, tá bom? Você não está mais com o livro, você está com a informação. Esse RNA mensageiro, então, é essa informação. E essa informação, imagina que você pegou, tirou o print de um livro em inglês e você não sabe ler inglês, você tem que traduzir. Essa informação do RNA mensageiro, então, precisa ser traduzida para que haja, propriamente dita, a síntese de proteína. E aí, então, a testosterona copiou o gene, agora a gente tem o RNA mensageiro, mas nós precisamos traduzir. Lembra que eu falei que nós temos duas reações, transcrição e tradução? A segunda é a tradução. Essa tradução ela é estimulada por alguns hormônios, dentre os quais a gente destaca o IGF-1. O IGF-1, que é o fator crescimento semelhante à insulina, desencadeia uma série de reações dentro do músculo que vão fazer com que nós ativemos fatores de iniciação da tradução. E esses fatores de iniciação da tradução, então, vão pegar aminoácidos e ir juntando esses aminoácidos para a formação da proteína. A partir do momento em que eu tenho mais transcrição e tradução e finalmente síntese de proteína maior do que a minha degradação dessas proteínas, tendo em vista que nós degradamos proteína todo dia, nós degradamos proteína quando treinamos, nós degradamos proteína quando dormimos, nós degradamos proteína quando trabalhamos, nós sempre degradamos proteína. Só que nós, quando hipertrofiamos, produzimos mais proteína do que degradamos. Então, a partir do momento em que nós produzirmos mais proteína, tivermos mais transcrição e mais tradução e menos catabolismo dessas proteínas, o nosso músculo ele vai crescer. E como é que a gente faz isso? O sono precisa estar adequado, o treino precisa estar adequado e, obviamente, a alimentação também precisa estar ajustada. Agnello, os suplementos eles vão ajudar? Claro que vão ajudar. O suplemento vai ajudar a depender do suplemento, tá? Tem alguns ali como glutamina, BCA, que isso aí não vão ajudar em nada não. Mas uma creatina pode te ajudar, porque a creatina faz com que você aumente um pouco a sua resistência durante os exercícios mais pesados, o que faz com que você consiga aumentar volume e intensidade do treino. O whey, muitas vezes você não consegue ter uma alimentação tão adequada assim por conta de correria, de trabalho. O whey, então, é uma fonte de proteína muito interessante que pode fazer você bater a cota de proteínas do dia. Outros suplementos não vão ajudar diretamente você a ganhar massa magra, mas vão te estimular a treinar melhor e através do estímulo ao treino, você vai e consegue, obviamente, sintetizar ou auxiliar na síntese de mais proteínas. Então isso tudo aí pode te ajudar. E aí, pessoal, ao longo da semana nós vamos falar sobre as variáveis do treinamento e como você vai organizar esse treinamento. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pra cima. Boa semana, boa segunda-feira para vocês. Vamos embora!